Hoje é um culto lindo, um culto do Dia das Mães. E eu coloquei no meu coração trazer uma palavra nessa manhã. Ao final da palavra eu vou ministrar a ceia, nós vamos participar juntos, mas uma palavra, eu busquei na palavra de Deus uma inspiração para falar de uma mãe na Bíblia Sagrada. E nós temos grandes mães na Bíblia Sagrada, né? E eu fui levado a falar de uma muito pouco falada, mas eu quero nessa manhã compartilhar com vocês nesse dia tão especial. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 3, 4 e 5. 3 versículos, a gente vai ler juntos, está ali. Diz assim, Paulo escrevendo a Timóteo, diz: dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Estou convencido de que também habita em você. Quando a gente lê esse versículo, eu vou falar mais precisamente do versículo 5, mas eu decidi trazer o versículo 3 e 4, que é os dois primeiros versículos que estão ali, porque é impossível não falar desses dois primeiros versículos, que mostra o suprassumo de uma vida cristã. Paulo, ele começa a escrever a Timóteo, ele começa a falar algumas coisas, e antes que ele entre necessariamente ali para falar da mãe, da avó de Timóteo, da fé deles, Paulo fala algumas coisas a respeito dele mesmo, né? E eu quero destacar isso, algumas coisas com você, antes de entrar aí no versículo que eu vou usar. Observe que ele começa, a frase está aí, você vai me acompanhar, ele começa dizendo, dou graças a Deus. Bom, o cristianismo, queridos, ele deveria partir, ou ter o seu ponto de partida na gratidão. Então, quando Paulo está começando, ele começa agradecendo a Deus. Isso aponta, ele sintetiza a vida cristã em 7 pensamentos aqui. O primeiro deles e que tem que vir mesmo em primeiro, é uma vida de gratidão a Deus. Eu não sei se você já agradeceu a Deus nessa manhã pelo sacrifício de Jesus, pelo ar que você respira, pela família que você tem, você que é mamãe aqui, pelos filhos que Deus te deu. É uma vida de gratidão. Ele segue, ele diz, a quem sirvo. O verdadeiro cristão, ele tem na sua vida o ponto de partida a gratidão, e a gratidão empurra ele para o segundo ponto, que é o serviço. O servir o próximo, amar o próximo como a nós mesmos, mas ter esse coração de servo. Mas esse serviço não é um serviço obrigatório ou um serviço imposto por alguém, mas é um serviço que vem do terceiro ponto. Sirvo com uma consciência limpa. É uma consciência diante de Deus, diante daquele que entende que diante do Senhor ele corresponde, ele responde aquilo que Deus coloca como aquilo que a gente chama de uma vida de santificação, que gera uma consciência limpa. Não é um cristão de consciência pesada, que vive errando aqui e ali o tempo todo, voltando nas mesmas coisas, não, mas um cristão de consciência limpa. Então observe como ele vai crescendo, ele fala de gratidão, ele passa pelo serviço, ele fala da consciência limpa, e é interessante porque ele diz, como o serviram os meus antepassados. Um verdadeiro cristão, ele reconhece aqueles que vieram antes dele. Se nós chegamos aqui, é porque alguém pregou para a gente, é porque alguém evangelizou a gente, é porque alguém discipulou a gente. E esses foram evangelizados pela geração anterior. O evangelho foi pregado de geração em geração, passando de mão em mão, de coração em coração, até chegar em nós. E aqui Paulo está honrando essas pessoas que vieram antes dele. Ele está dizendo, se eu dou graças a Deus, se eu sirvo, se eu tenho a consciência limpa, eu estou fazendo a mesma coisa que pessoas antes de mim fizeram. Eu estou servindo um Deus que pessoas antes de mim serviram.
Eu estou amando um Deus que pessoas antes de mim amaram. Vocês estão entendendo isso? Ele vai crescendo e ele diz, ao lembrar-me constantemente de você, de dia e de noite nas minhas orações. Olha que coisa linda. Ele passa pela gratidão, ele passa pelo serviço, ele passa pela consciência limpa, ele chega nas orações. Ele fala de um compromisso de oração que ele tinha com Timóteo, de orar por ele. Todo cristão, queridos, tem que ter um compromisso de oração. Assim, termina o versículo 1. E quando ele entra no versículo 2, ele vai falar um pouco da sua humanidade. Ele diz, lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, eu sinto saudade de você, Timóteo. Como eu gostaria de estar com você. Quando ele cita as lágrimas de Timóteo, provavelmente ele está citando quando os dois tiveram que se separar. Né? A vida é assim, a vida é feita de saudades também, gente. Né? Eu estou aqui hoje a mais de 500 quilômetros da minha mãe. Outros perderam a sua mãezinha. A vida é feita de saudades. E Paulo está deixando isso claro. Apesar de ter uma vida de gratidão, de serviço, de consciência limpa, de honrar aqueles que vieram antes, uma vida de oração, ele também sente saudade. Ele é humano, né? Assim como cada um de nós. E ele vai terminar dizendo, para que a minha alegria, desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Isso é fantástico, porque isso é o bíblico. A alegria é completa, a nossa alegria, queridos, ela é completa em Deus e no outro. No outro, a nossa alegria se completa. Ele está dizendo, eu gostaria de estar perto para que a minha alegria fosse completa. Sabe, é entender que a nossa alegria está em Deus, mas também está no outro. Logo, os nossos relacionamentos têm que partir desse ponto de vista. Se o outro está feliz, eu também estou, porque a alegria do outro também me alegra. As lutas do outro faz com que eu me posicione para lutar junto, para conquistar junto. Então, Paulo, ele nos dá nesses 2 versículos aquilo que diz. Ele sintetiza a vida cristã. Ele passa por todos os pontos. É lindo isso daqui, gente. A gente poderia ficar só nisso, mas eu quero falar um pouco sobre o versículo 5 e sobre uma das mães, né? Ou uma mãe aqui nessa manhã. Mas eu tinha que, pelo menos, introduzir essa palavra dessa forma. Agora, antes de falar necessariamente do versículo 5 e falar aqui dessa mãe tão preciosa que eu vou ministrar nessa manhã, eu preciso fazer o pano de fundo aqui, né? Paulo, ele na sua primeira viagem missionária, ainda com Barnabé, ele conheceu uma família. E nessa família tinha ali 3 pessoas, a avó, a mãe e um filho. Né? Era uma família, tinha também o pai. Era uma família. E Paulo, ele traz àquela família o que lhes faltava, traz aquelas 2 mulheres e aquele jovem o que lhes faltava. Eles amavam a Deus, eles liam as Escrituras, mas eles ainda não sabiam que o Messias havia vindo, morrido e ressuscitado. E quando Paulo chega com essa notícia, é como se coroa toda uma vida de fé em Deus. Essas mulheres já tinham fé em Deus antes de Paulo chegar. O que elas não tinham era a revelação completa. Paulo, então, na primeira viagem missionária, alcança essa família para Cristo. E agora, na segunda viagem missionária, não com Barnabé como companheiro, mas como Silas, sendo seu companheiro, a partir de Atos capítulo de número 16, Paulo faz questão de passar naquele lugar de novo. Alguma coisa chamou muita atenção de Paulo naquelas 2 mulheres e naquele jovem. Alguma coisa queimou no coração de Paulo. E eu não tenho dúvida que era uma direção do Espírito Santo de Deus para que ele voltasse àquela casa. Essa casa não é uma casa comum. Sabe, Eunice, mãe de Timóteo, decidiu ser mais que uma mãe. E talvez as mães aqui me questionem, como é possível isso? Bom, é possível. Ela decidiu ser uma discipuladora do seu próprio filho. Mas é interessante que a mãe de Timóteo, Eunice, não inventou isso. Ela também foi discipulada pela mãe dela, a avó de Timóteo, a Loide. É impressionante como a gente observa aqui o poder materno de transferir fé. É impressionante. É impressionante como a gente vê aqui uma senhora, agora já a essa altura avó,
o trajeto dela de transferir a fé para sua filha Eunice. A sua filha Eunice transferir a fé para o seu filho Timóteo. É impressionante o trabalho materno de transferência de fé, eu quero chamar assim de transferência de fé, que uma mãe pode ter. Sabe, agora, o contrário também é real. É impressionante o poder destrutivo da fé de uma pessoa que a mãe pode ter, né, de um filho que a mãe tem a capacidade de ter. Sabe, eu sou fruto de uma mãe de fé. Uma mãe que não se cansava de orar, que nunca, jamais desistiu de nenhum dos seus 5 filhos. Nós somos em 5 irmãos, né? 4 meninos e uma menina, bem no meio. Nasceu os 2 primeiro, nasceu ela, nasceu 2 depois. Então ela foi criada ali, imagina como foi isso. Mas é impressionante a fé, a transferência de fé. Foi da minha mãe que eu aprendi desde criança, desde pequeno, a compreender, a ter a experiência de fé em Cristo Jesus. Eu sou testemunha disso. Paulo chega naquele lugar, Paulo prega e elas creram. E agora, na segunda viagem missionária, Paulo vai passar por lá. E lá em Atos capítulo 16, a palavra diz assim: chegando a Derbe, depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Observem, Timóteo aqui já é chamado de discípulo, mas Paulo continua dizendo, sua mãe era uma judia convertida e o seu pai era grego. Atos capítulo 16, versículo 1. Bom, o texto revela aqui que Eunice era uma judia, conhecia as Escrituras, conhecia o Velho Testamento, e que agora havia se convertido no sentido de ter recebido a revelação de que o Messias havia vindo. Mas o texto também diz que o pai era grego. O pai não era judeu. O texto não diz que o pai era convertido, mas diz que a mãe era convertida. Nós temos aqui então, gente, um pano de fundo para essa casa. De um lado, um pai não convertido, um pai ímpio, um pai que não cria em Deus. Os gregos desta época, eles valorizavam a inteligência e zombavam da fé. Eles zombavam da fé e valorizavam a intelectualidade. Na outra ponta, nós temos uma mãe, uma judia, agora convertida, cheia de fé em Cristo Jesus. Uma mulher aqui crente. Mas nós temos uma casa com uma incompatibilidade de crença. Quando isso acontece, cada um puxa para um lado. E isso pode gerar num filho um ambiente de crise. A casa pode ser uma casa problemática. Além disso, Timóteo não tinha muita saúde. Timóteo tinha enfermidades. Era um jovem, desde criança, enfermos. Há um momento em que Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala para Timóteo não beber só água. E deixa claro porque ele diz, não continue a beber, 1 Timóteo 5,23, não continue a beber somente água, tome um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Então Paulo fala de um problema já congênito, estomacal, e também de outras enfermidades que vieram a partir disso. Então nós temos uma casa em que a mãe é convertida ao Senhor, crê em Jesus, crê em Deus. Nós temos um pai que não crê em Deus, um pai ímpio, um pai que zomba da fé. E nós temos um menino, um jovem, crescendo ali naquele ambiente doente. E é interessante porque a avó, a Lloyd, era uma mulher cheia de fé. E ela teve a capacidade de transferir essa fé para sua filha Eunice, fortaleceu a sua filha, e agora Eunice, incendiada de fé pela mãe, decide também incendiar de fé a vida do seu filho, mesmo num ambiente completamente disfuncional. Essa mulher tomou essa decisão. Sabe, a palavra de Deus diz em Salmo 145, versículo 4, uma geração contará a outra geração
a grandiosidade dos seus feitos, e eles, a geração seguinte, anunciarão os atos poderosos do Senhor. Queridos, o contato primário dos filhos com a fé é através dos pais. Sabe, o salmista escrevendo no Salmo 78:4, ele entendeu isso. Então ele escreve dizendo: não esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que ele fez. Me lembro como se fosse hoje. Na minha casa nós tínhamos uma pequena sala na frente da casa, e eu me lembro que a minha mãe e o meu pai chamaram eu e meu irmão mais velho, os outros já estavam dormindo, nós estávamos acordados ainda num dia à noite, e eles nos convidaram a ir para essa sala, e a gente sentou ali, e a minha mãe começou a falar de Jesus para a gente. Assim, a gente ia na igreja desde sempre, mas não sei, aquela noite foi marcante, porque ela começou a contar como ela conheceu Jesus. E eu lembro que na época a gente tinha uma viola, né, que era o disco, né, o disco de vinil, né, e tocava 6 músicas, ou 5, dependendo do tamanho. Dava mais ou menos aí 20, 25 minutos. Vitrola. E o que eu falei? Eu falei viola. Uau! Editores, arranquem isso. Vitrola, não viola. Vocês já acharam que a minha mãe tocava viola? Não, minha mãe só tocava cachorro para rua. Por isso que a gente pode fazer diferente com os filhos, né? Quando os meus ficaram maiorzinhos, eu botei tudo na aula de música. Eu falei, nós vamos quebrar isso aqui agora. Essa geração vai tocar alguma coisa. Mas, gente, minha mãe colocou... Bom, então vou falar igual o Joinville, que daí eu tento falar às vezes o paranaense, gente, mas a minha raiz é o toca-discos, ok? O toca-discos. E eu lembro que ela colocou aquele toca-discos, aquele disco, e ela soltou, e ela disse: eu gostaria que vocês conhecessem Jesus como a gente conhece. E para encerrar o que eu estou compartilhando a respeito dessa história, mas eu lembro que aquela sala encheu tanto da presença de Deus. Eu não lembro nem quantos anos eu tinha, mas eu lembro que eu era muito pequeno ainda. E aquela sala encheu tanto da presença de Deus. E nós começamos a chorar, eu e meu irmão, e nós fomos tocados por Deus de uma forma tremenda, preciosa naquela noite. E eu me lembro que no dia seguinte acabou ali o lado A do disco. E ficou aquela chiadeira, né? aquele barulho e a gente entrou noite adentro. E é a lembrança mais preciosa que eu tenho da primeira vez que Jesus me tocou, que Jesus se revelou para mim, num ambiente familiar. Sabe, eu não sei quais são as suas lembranças, talvez você não tenha nenhuma, mas você pode criar essas lembranças na vida dos filhos de vocês. Mesmo com um lar disfuncional. E aqui é disfuncional mesmo. Porque aqui, queridos, nesse tempo a mulher não tinha voz nenhuma. Não poderia ter. Jesus vem para estabelecer isso novamente. Casada com um grego que não cria em nada. Mesmo nesse lar, essa mulher, esta mãe se levanta com fé. Ela sabia que ela jamais conseguiria incendiar o mundo com fé. Então ela incendiou o filho com fé. E o filho incendiou o mundo. Olha isso. O quão precioso é isso. Timóteo é incendiado pela fé da mãe, que veio da avó. Olha como isso é precioso. E Timóteo dá um bom testemunho. O versículo que eu li de Atos 16 diz que a sua mãe era convertida, seu pai era grego, e os irmãos daquela cidade, de Listra e Icônio, davam bom testemunho de Timóteo. A fé daqueles 3 era genuína. Não era uma fé fingida. E aqui eu chego no terceiro versículo ali, o versículo 5, o terceiro dos 3 que eu li. Recordo-me, Paulo dizendo, da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó,
Lloyd, em sua mãe Eunice, estou convencido de que também habita em você. Algumas coisas aqui nesse versículo. Ele fala de uma fé não fingida, uma fé real, uma fé não da boca para fora, uma fé não só em momentos bons, mas também nos desafios. Esse homem tinha uma fé genuína, não fingida, que ele compartilhava com a mãe e com a avó. E Paulo escreve dizendo: eu estou convencido que essa fé habita em você. Por que Paulo escreveu isso? Porque Paulo viu na convivência com Timóteo que, independente das circunstâncias, ele estava firme na sua fé. Uma fé geracional. Pastor, a fé que eu tenho em Jesus não veio da minha mãe. Ok, mas a fé dos seus filhos podem vir de você. Uma fé geracional. A fé que eu tenho, eu recebi da minha mãe. Os meus filhos receberam de mim e da minha esposa. Os filhos deles receberão deles. De geração em geração, a nossa família contará os grandes feitos do nosso Deus. Os grandes feitos do nosso Deus. Por isso eu quero, uma vez que eu dei essa introdução, falar de um tema bem simples. Eunice, uma mãe de fé. Vamos ir juntos? Eunice. Vamos mais alto? Eunice, uma mãe. Os filhos são mais impactados por aquilo que eles veem os pais viverem do que aquilo que os pais falam. Sabe, o testemunho é extremamente importante. Eu sei que eu estou falando aqui de uma fé geracional e de transmitir a fé, mas assim, eu preciso dizer que transmitir fé dá muito trabalho. Se você acha que é fácil, se você acha que é porque você põe um louvor para ouvir e isso é suficiente, não, querido, vai muito além disso. Transmitir fé dá muito trabalho, exige dedicação, esforço e lágrimas. E na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, Paulo escreve a respeito da infância de Timóteo. No versículo 14 e 15 do capítulo 3 de 2 Timóteo, olha só o que Paulo fala para Timóteo. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu. E no contexto aqui está falando daquilo que ele aprendeu desde a infância. Escute. Permaneça nas coisas que aprendeu e das quais você tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Ele continua. Porque desde a infância você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Bom, Paulo está dizendo, você conhece as sagradas letras, a palavra, desde a infância. Eu pergunto, quem ensinou isso para Timóteo? A mãe. A mãe estava lá, depositando no filho, lançando no filho. E eu acho interessante, porque o texto diz assim, você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio. Todo pai e mãe, mas hoje falando da mãe, né, das mães, toda mãe quer que os filhos sejam sábios. A gente luta para isso, a gente põe na escola, a gente se esforça para que eles estudem. Muitos de vocês sacrificam muitas coisas para dar o melhor estudo, porque querem que os filhos tenham aquele tempo, né, se esforçam para que eles concluam o estudo e eles se tornem sábios. Sábios para quê? Sábios para uma profissão, sábios para ganhar dinheiro, e não tem nada de errado, gente. Sábios para que eles sejam vencedores na vida, mas a pergunta aqui é, e sábios para salvação? Olha o que o texto diz, porque desde a infância você conhece as sagradas escrituras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação. Observe que essa mãe, ela ensinou esse filho para que ele se tornasse sábio, obviamente que para as outras coisas, mas também para que ele se tornasse sábio para a salvação, para que ele entendesse, para que ele depositasse a sua fé num Deus. E foi assim que aconteceu. Agora, olha que interessante, porque desde a infância, a palavra infância aqui vem do grego prefos,
que significa desde a vida intrauterina até a primeira infância. Sabe o que esse texto está dizendo? Que essa mãe, a Eunice, desde quando estava grávida, ela já falava com Timóteo a respeito de Deus. Eu imagino essa cena, porque a minha esposa fez muito disso, a gente fazia muito. Passava a mão na barriga, já com o bebê grávida, e a gente orava, e a gente já contava as bênçãos, e a gente já falava de Deus, sabe? Eu não sei se a Eunice cantava, talvez ela cantava enquanto tinha o seu filho no ventre. A grande verdade é que esta palavra infância aponta para algo que vinha desde a gravidez. Sabe, uma mãe que se comunicava com o seu filho desde o ventre. Timóteo, estão preparados para isso? Timóteo louvava a Deus através da sua mãe desde o ventre. Há um versículo para isso. Salmo 71, 6. Desde o ventre materno, eu dependo de ti, ó Deus. Tu me sustenta desde as entranhas da minha mãe. Eu sempre te louvei. Sempre te louvei. Uma criança que louvava a Deus desde o ventre através da sua mãe. Observem isso. Eunice foi intencional. Ela botou isso como uma prioridade, ensinar a palavra de Deus ao seu filho. E isso nos mostra que educação espiritual vem de casa. E deve ser plantada lá. Sabe, mães são as primeiras professoras de fé dos filhos. Há um versículo para isso também, Provérbios 1:8. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino da sua mãe. Então, as mães que estão aqui, eu preciso perguntar, falando de Deus, de coisas espirituais, o que vocês têm ensinado aos seus filhos? O que vocês têm ensinado aos seus filhos? Um legado que foi construído ao longo dos anos. O legado de Eunice, a mãe, produziu fruto no ministério de Timóteo. Sabe o que diz o Salmo 112, versículo 1 e 2? Aleluia! Como é feliz aquele que teme ao Senhor e tem grande prazer na sua palavra. Escute. Seus descendentes serão poderosos na terra. Serão uma geração abençoada de pessoas íntegras. Olha isso. Mas observe que essa descendência poderosa, abençoada e íntegra é fruto daquele que teme ao Senhor e tem o prazer na sua palavra. Sabe o que aconteceu com Timóteo? Timóteo tornou-se pastor, missionário, um exemplo para os fiéis. E tudo isso porque a sua formação começou em casa. Nunca subestime o impacto espiritual que uma mãe tem na vida de um filho. Porque o que as mães plantam hoje, mesmo com lágrimas, porque eu lembro da minha, quando chegou uma nuvem escura na minha vida, quando as trevas me cercaram, ela não desistiu de levar a luz, de trazer a palavra e de mudar o meu rumo. Sabe, Paulo, na segunda viagem, quando chega nesse lugar, ele diz assim para Timóteo: Timóteo, é a hora, eu preciso de você. Eunice não vai mais aparecer a partir daqui. Eu imagino Timóteo se despedindo da sua mãe, da sua avó, mulheres de fé, para ir. Não tinha WhatsApp para chamada de vídeo. Não tinha eles aqui, essa classe da sociedade, não tinha nem acesso à carta. Era uma despedida. Mas aquela mãe, imagino eu, abraçou o seu filho e disse: foi para isso que eu te preparei. Eu não depositei a fé para que a fé parasse em você, mas que você transbordasse essa fé para o mundo. Essa mãe libera o seu filho Timóteo, cheio de fé, incendiando.
E quando Timóteo se junta com Paulo, meu irmão do céu, é uma dinamite explosiva. É um míssil evangelístico. É uma coisa impressionante. O que esse rapaz vai fazer a partir dali. Paulo, então, adota Timóteo. Adota tanto que começa a chamá-lo de filho. Inúmeras vezes, Paulo chama Timóteo, meu filho, meu filho. Quando vai escrever para Timóteo, meu filho amado, meu filho amado, meu filho amado. Ele adota Timóteo. Só para vocês terem uma ideia, Timóteo vai acompanhar Paulo nas suas viagens. Quando Paulo chega em Filipos, Timóteo está com ele. Quando chega em Tessalônica, Timóteo está com ele. Quando chega em Corinto, Timóteo está com ele. Quando chega em Éfeso, Timóteo está com ele. Ele é enviado como representante de Paulo a várias igrejas. A igreja de Tessalônica, a igreja de Coríntios. Ele é coautor das cartas que Paulo escreveu, da maioria delas. Porque quando Paulo vai terminar as suas cartas, ele vai dar saudação e ele diz, olha, Timóteo também saúda vocês. Ele está dizendo, Timóteo está comigo. Então aquilo que Paulo escrevia, Timóteo estava junto. Eu poderia dizer que ele é coautor de 1ª e 2ª Coríntios, de Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, Filemão. Timóteo se estabelece como pastor numa igreja na cidade de Éfeso. E ali se torna um grande pastor. E é ali, naquela cidade, naquela igreja, que Paulo recebe as cartas pastorais. E é interessante, porque quando Paulo escreveu as cartas para a igreja, ele começava dizendo assim, graça e paz. É assim que era a saudação de Paulo. Mas quando Paulo escreveu ao seu filho, ele dizia graça, misericórdia e paz. Ele acrescentava misericórdia. Por que acrescentava misericórdia? Porque além da graça e da paz, ele precisava de muita misericórdia para exercer o ministério que tinha naquela igreja que era perseguida. Sabe, o resumo do legado de Timóteo é que ele foi um discípulo fiel, um colaborador de Paulo, um pastor exemplar, mesmo enfrentando desafios na sua juventude, fruto direto da fé e do ensino de sua mãe e de sua avó, e um modelo de liderança para as novas gerações. Eu entendo que Timóteo chegou onde chegou, porque aprendeu desde cedo a ouvir conselhos. Timóteo aprendeu desde cedo a ouvir os bons conselhos. Porque escutem, por favor, me escutem. Timóteo tinha um conselho do pai, que não queria saber de Deus, e da mãe. Ele ficou com o conselho de quem tinha fé. A fé alcançou o coração dele. E agora, quando Paulo vai escrever a primeira carta, Paulo dá alguns conselhos. E o primeiro deles é que esse Timóteo, ele diz no versículo 18 de capítulo 1 de 1 Timóteo, ele diz, Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias que já foram proferidas a seu respeito, que você combata o bom combate. O primeiro conselho que Paulo dá para ele é, lute a guerra certa. Ele não diz, combata o combate, ele diz, combata o bom combate. Qual é o bom combate? O combate da fé. O combate de Cristo. Quando chega no capítulo 4, versículo 14 da primeira carta, ele diz, não negligencie o seu dom, que lhe foi dado por mensagem profética com imposição da mão dos presbíteros. Ele diz, não negligencie o seu dom. Sabe qual que é o grande desafio dessa geração? É que tem uma porção de gente, e eu não estou falando distante não, aqui, hoje, debaixo desse teto, uma porção de gente que está negligenciando o dom que recebeu de Deus. Botou na prateleira. Deixa assim. Vamos ver mais para frente, quem sabe, outro dia, outro jeito. Agora não dá. É muito difícil, é muito complicado. Pois bem, Paulo está dizendo, não negligencie o dom. Agora o que me chama a atenção é que quando chega no capítulo 6, no versículo 20 da primeira carta, ele diz, Timóteo, guarda o que te foi confiado. Paulo não pediu para ele, guarda meu celular, guarda aqui os meus livros. Do que Paulo está dizendo? Está dizendo que foi depositado em Timóteo a fé. Guarda, Timóteo. Eu pergunto para vocês, todos vocês que estão aqui nessa manhã, acredito eu, já receberam a fé em Cristo Jesus, amém? Então receba esse conselho. Guarde
a sua fé. Guarde a sua fé. Pastor, você não sabe o que eu estou vivendo. Guarde a sua fé. Guarde a sua fé. Bom, assim termina a primeira carta. Quando chega na segunda, Paulo vai dar mais alguns conselhos. E olha só que interessante. Quando chega no capítulo 1, versículo 6, agora da segunda carta, ele insiste. Ele diz, torno a lembrar-te que mantenha viva a chama do dom de Deus. Isso é muito sério. Ele não está falando mantenha a chama de Deus, mas do dom de Deus. Sabe, eu não sei o que você está fazendo aí com o dom que você recebeu de Deus. Se você apagou ele, se você extirpou, se você desligou. Mas nessa manhã, o conselho para aquele jovem, Timóteo, é também para cada um de nós. Mantenha viva a chama do dom de Deus. No versículo seguinte ele diz, porque Deus não te deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Alguém nessa manhã pode estar aqui sofrendo, enfrentando uma luta muito grande, enfrentando problemas. Só Deus sabe você o que você está passando. Bom, receba o conselho que ele dá no capítulo 2, versículo 3 de 2 Timóteo. Suporte os sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Querido, esta vida é sofrida de desafios, de dores, de tristezas, de vitórias, de alegrias. Mas nos momentos de tristeza, receba esse conselho, suporte os sofrimentos. Finalmente, ele vai terminar seus dois últimos conselhos. Agora no capítulo 4, versículo 2, ele diz, pregue a palavra. Pregue a palavra. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, aquilo que você já recebeu, esteja preparado para pregar em tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija e exorte com toda paciência e doutrina. Sabe, isso aqui é complicado, porque muita gente acha que quem tem que pregar a palavra é o pastor. Meu irmão, quando você diz para a pessoa algo relacionado à palavra de Deus, você já está pregando para essa pessoa. Agora, como que a gente pode compartilhar aquilo que a gente não toca? Aquilo com o qual a gente não se relaciona? Finalmente, ele diz, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista. Bom, nós temos a informação, pela tradição, de que Timóteo foi um mártir da igreja em Éfeso. Sabe, que vida preciosa, a ponto de entregar a vida por aquele que lhe entregou a vida e que morreu por ele. Timóteo chega nesse nível de honra diante de Deus. Em Provérbios 20, versículo 7, diz assim, a pessoa justa leva uma vida íntegra, e como são felizes os seus filhos. Sabe, eu quero concluir essa palavra dizendo que a grande utilidade da vida é gastá-la com algo que dure além da própria vida. Amanhã, queridos, eu tenho a graça de ter ainda meu pai e minha mãe. O dia que eles faltarem, eu estarei aqui. O dia que eu faltar, os meus filhos estarão aqui. Sabe? Ir além da própria vida. A gente só consegue ir além da própria vida através dos filhos. Eu digo nesta terra, que nós vamos além da própria vida para o céu. Mas nessa terra, nós só vamos além da própria vida através dos nossos filhos. Que você receba essa palavra. Eu quero terminar com isso. Você que é mãe, você que deseja ser mãe, você que almeja ser mãe, já vai depositando esses conselhos. Lutem pelos seus filhos, mas lutem a guerra certa. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. A gente se preocupa tanto com o futuro dos filhos nesta vida e temos tanta dificuldade de olhar para os nossos filhos, espiritualmente falando. Lutem a guerra certa. Vocês têm muitos exemplos na Bíblia. Eu poderia citar um ou dois aqui, mas bem rapidamente eu poderia citar Ana, que foi contra tudo e contra todos. Ela tinha uma rival que debochava dela por não poder ter filhos. Ela tinha um marido que dizia, te contenta com o que você tem. E além disso, ela tinha um sacerdote
que quando ela chorava, achava que ela estava bêbada. Quando ela estava se derramando diante de Deus, ele achava que ela estava bêbada. Pois bem, mesmo diante disso, ela fez um voto com Deus. E ela disse, se tu me deres, eu vou te dar. Não existe nada mais poderoso no coração de uma mãe do que dizer, se foi tu que me deu, se tu me dá, então eu quero te entregar. E essa mulher, ela fez esse voto. E Deus a visitou. Ela teve seu filho. E de um coração de uma mulher que foi contra tudo e contra todo. Eu digo do coração. Nasceu um menino chamado Samuel. O único que foi 3 coisas no Velho Testamento: profeta, sacerdote e juiz. O único. Estava tudo nele. Por quê? Porque ela vinculou seu filho a Deus. Ela disse, se tu me der, é teu. Eu teria coragem, mãe, de nessa manhã dizer, Senhor, os meus filhos eu entrego nas tuas mãos. E que eles vivam para a tua glória. E que eles impactem a geração deles. Será que tem alguma mãe nessa manhã que é capaz de orar e fazer isso? Será que tem alguém que ainda não tem filhos e que gostaria de dizer, de ter, quem sabe aí, né? E de entregar de antemão, como fez Ana? Ana nem grávida estava, mas ela disse, se vier, vai viver para a tua glória. E foi isso. Deus deu, e ela compôs um hino tão lindo, tão maravilhoso. Que alegria. Ela entregou Samuel para viver no templo. E de ano em ano ela ia visitá-la, levando uma roupa para ele. Uma roupa de mini sacerdote. Ele era aquele sacerdotezinho pequeno. Ele usava uma roupinha parecida com o dos sacerdotes adultos. E de ano em ano ela visitava e levava uma roupinha nova. Sabe o que ela estava fazendo? Profetizando sobre a vida dele. Tu ainda não é, mas está aqui, ó, porque um dia tu vai ser. 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 Se levantou Samuel, gente. Samuel. Foi Samuel que ungiu Davi rei. E de Davi veio Cristo. E o reino de Davi subsiste eternamente. Por onde começou? Porque Samuel ungiu Davi. Filho de quem? De uma mulher que nem filho podia ter, mas que decidiu entregar para o Senhor. Eu poderia terminar citando Joquebede, que recebeu uma sentença de morte para o seu filho antes que o filho nascesse. Se nascer menino, vai morrer. Essa foi a ordem de Faraó. Os meninos morrerão. Mesmo assim, ela segura essa gravidez. E quando nasce menino. O menino que nasceu com uma sentença de morte. Mas ela não desiste do seu filho. Coloca dentro de um cesto, põe no rio. Vocês conhecem a história, a filha de Faraó pega aquele menino e diz, esse menino vai ser meu filho, mas eu preciso de uma mãe para criá-lo. Aí a Joquebede aparece. Eu estou por aqui, se você precisar, então tá, então pega e você cria, mas é meu. Ok. Volta para a mão dela. E nem todos os ensinamentos do Egito conseguiram arrancar o que aquela mãe falou no ouvido de Moisés. E ele cresce e rejeita todos os ensinos do Egito para ficar com o que a mãe dele tinha falado para ele. Cheio de fé, se torna o libertador de Israel. Mães, olhem para os seus filhos dessa forma. Nossa, eu não sei você, mas estou sentindo uma presença de Deus assim tão forte aqui nessa manhã. Sabe, eu acho que vai vir muito Samuel por aí. Vai vir um monte de Samuel por aí. Samuel de tudo quanto é jeito. Samuel que vai se fazer Samuel de mãe estéril. Vai vir um monte de Samuel por aí. Está chegando um monte de Samuel por aí. Mães,
eu vou terminar. Eu já falei 3 vezes que eu vou terminar, né? Mas eu não quero. Meu Deus, o que eu faço? Seja um espelho. Estão preparados para ouvir isso? Espelho não grita. Espelho mostra. Espelho não discursa, demonstra. Espelho, ele precisa estar limpo, porque senão se vê tudo embaçado. Seja lavada na palavra de Deus, para que os seus filhos vejam com claridade o cristianismo na vida de vocês. E finalmente, espelho precisa ser iluminado, porque do que adianta ter um espelho se está tudo apagado? Que a luz de Cristo brilhe sobre vocês. Que a luz de Cristo brilhe sobre vocês. Ah, pastor, eu estou aqui e a minha mãe isso, a minha mãe aquilo. A minha mãe deveria ser mãe, não foi mãe. Deixa eu liberar uma palavra para você, Isaías 49:15. Haverá mãe que possa esquecer do seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Isso aqui é tão forte. Escute isso, mãe. Eu não entro nem nessa disputa. Eu não entro nessa disputa. Quando Deus olhou para a terra, Deus quis fazer uma comparação entre o amor dele e o amor mais poderoso da terra. Ele olhou para uma mãe. Quando Deus quis comparar o amor dele com um amor humano, ele olhou para uma mãe. E ele disse: ainda que o maior amor que existe na humanidade, o amor de mãe, ele diz, ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, se esqueça do filho que gerou, o Senhor diz, ainda que ela se esqueça, eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. Então, ainda que você tenha sido esquecido, tenha sido maltratado, maltratada, o Senhor não se esqueceu de ti, por isso que você está aqui. Que amor poderoso. Provérbios 31:28 diz que quando uma mulher entende o seu papel, uma mãe, estou falando de mãe, quando uma mãe entende o seu papel de mãe e compreende a profundidade disso, o texto diz em Provérbios 31:28, os seus filhos se levantam e a elogiam. Por isso eu me levanto nesse dia aqui, para elogiar a minha mãe, que não desistiu de mim, a minha sogra, que não desistiu da minha esposa, a minha esposa, que transmitiu dentro do seu papel de mãe, a fé para os nossos filhos. E eu quero que vocês sejam elogiadas pelos filhos de vocês, porque lá na frente, se eles um dia mencionarem a fé de vocês, vocês alcançaram o objetivo como mãe. Vocês tocaram aquilo que não se pode tocar, só se toca de forma espiritual. Quem recebe essa palavra, diga amém. Eu quero que você fique de pé. Eu queria ficar aqui, mas eu vou parar por aqui. Eu quero mais uma vez fazer uma oração aqui pelas mamães, amém? É um dia muito especial, ok? E quero que a minha esposa faça essa oração. A gente vai terminar essa parte, depois nós vamos ceiar. Mas onde estão as mamães aqui? Onde estão? Onde estão? Levante as suas mãos. Eu não queria. Bom, desculpem. As mamães fiquem em pé, todos os demais sentem. Só para a gente fazer uma identificação mesmo. Identificar. Isso, as mamães estão aí. Isso. Então você que sentou aí, dá uma olhada ao seu redor. Vocês estão vendo as mães aí? É que nessa oração eu não queria que nenhuma mãe ficasse sozinha. Eu queria que alguém chegasse perto para orar, ok? Se tem uma mãe aí meio sozinha, chega perto, ok?
Agora sim, vamos todos ficar de pé. Elas já foram identificadas, vamos ficar de pé. Senhor Jesus, amado Deus e Pai, Senhor, em primeiro lugar, Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, pela vida de cada mãe que está aqui nessa manhã. Senhor, queremos te agradecer, Jesus, pelo privilégio que o Senhor nos dá de termos filhos, Jesus. Ah, Senhor, muito obrigada, Jesus. Muito obrigada por nos fazer mães. Senhor, nós temos nossas limitações, Deus. Nós temos nossas fraquezas, nossos erros, Pai. Mas nós apresentamos diante de Ti a nossa maternidade, Jesus. Senhor, nós apresentamos diante de Ti aquilo que o Senhor nos entregou. Senhor, que o Senhor nos capacite, Jesus, a cada dia. Senhor, que nós possamos a cada dia, Senhor, plantar no coração dos nossos filhos a Tua palavra, o amor por Ti, Jesus. Que nós sejamos testemunhas reais de Ti, Deus, dentro da nossa casa, dentro, Senhor, da nossa família, que eles possam ver em nós uma referência de fé, Jesus. Uma referência de mulher de Deus, cheia do Teu Espírito Santo. Que nos momentos difíceis nós possamos ter palavras de conforto. Senhor, que nos momentos desafiadores nós sejamos as maiores incentivadoras, cheias de fé, através da Tua palavra. Que nós possamos ter sempre o abraço, Jesus, no momento da decepção, da solidão. Que eles possam ter em nós, Jesus, em nós, Senhor, em quem confiar, Deus. Que nós possamos ser mulheres, Jesus, ser mães, segundo o Teu coração, Deus. Senhor, eu Te peço, Jesus, sobre a vida de cada mãe aqui, Deus. Sabedoria, Jesus, sabedoria, Senhor. Oh Deus, nessa geração que tanto sofre, Pai, os nossos filhos estão vivendo nela. Nós Te pedimos sabedoria para alcançar o coração dos nossos filhos e trazê-los para perto de Ti, Jesus. Senhor, conceda a cada uma de nós saúde, Jesus, vida para cuidarmos, para dedicarmos tempo àquilo, Senhor, que mais importa, aquilo que é precioso e aquilo que tem peso eterno. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nessa manhã. Senhor, Te apresentamos as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos filhos, Senhor. Que eles vivam para a Tua glória, Jesus. Senhor, que eles façam a diferença nessa geração, que eles sejam cheios do Teu Espírito Santo. Senhor, guarda os nossos filhos, Deus, guarda-os, Pai, a cada dia. Senhor, nós pedimos e Te agradecemos. Obrigada, Jesus, toda glória a Ti, Senhor.